A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, a porta aberta no céu. Preste atenção, filho. Existe uma porta aberta no céu. Essa porta nos dá acesso às realidades do trono de Deus. Preste atenção. Apocalipse 4:1 diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Em Apocalipse capítulo 3, verso 8 está escrito: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Como a Bíblia interpreta a Bíblia, no mínimo temos que concordar que essa porta aberta nos leva à revelação do trono de Deus, onde o louvor e a adoração são constantes, que a porta se mantém aberta, porque o louvor abre a porta da graça. Eu creio que nesse ano de 2024, muitos aprenderão a estar diante do trono de Deus e a manifestar as realidades dele em sua vida. Eles serão levados a uma vida superior, uma revelação maior de Jesus em toda a sua graça e bondade. Quando João cruzou essa porta, ele teve a revelação do trono. Ter a revelação do trono é ter a revelação mais sublime do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra diz que a medida que o anjo é a medida do homem. Apocalipse 21:17. Assim podemos traçar um paralelo sobre o estilo de vida de alguém que vive com a consciência do trono, com a vida dos seres que estão diante do trono do céu. Em Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao 11, encontramos 4 seres e 24 anciãos que possuem um estilo de vida, de exemplos para nós. Preste atenção. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também primeira voz que ouvi, como a de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão a coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono,
Adorarão, que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor é Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a resistir e foram criadas. Sobe para aqui. Adora, não se adora à distância. Você pode cantar à distância, mas você não pode adorar à distância. A adoração existe diante do trono, exige proximidade. Deus deseja proximidade. Você se torna semelhante com quem anda. A proximidade transforma você. Deus mantém essa porta aberta, porque Ele deseja que você o conheça na comunhão do Espírito. A adoração está no lugar mais elevado no seu espírito. Na Bíblia, nunca se diz descer para Jerusalém, apenas subir para Jerusalém. Subir em nossa experiência fala de focar em seu espírito, no seu mover. Você não consegue adorar a Deus estando consciente das pessoas que estão ao seu redor e muito menos da circunstância. Você adora quando seus pensamentos estão no seu espírito. Em Êxodo capítulo 3, verso 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. É necessário chegar ao monte de Deus para ter revelação de Deus. Deus se revelou em montes na Bíblia. Jesus se revelou no Monte da Transfiguração. Os montes falam de se voltar para o seu espírito, desviando o seu olhar e pensamento das coisas naturais, voltando-se para Deus. Houve uma maneira prática de fazer isso, é aprender a alinhar a sua mente com os seus lábios. Quando você louva, mas os seus pensamentos estão em outra coisa, você está desalinhado com o mover do Espírito. Não podemos adorar com os olhos voltados para outras pessoas. Não podemos adorar distraídos. Só adoramos quando contemplamos o Senhor. Jesus afirmou que a adoração é um encontro com o Pai. Podemos viver na terra como vivem diante do trono. Para isso, precisamos andar no Espírito, buscando as coisas lá do alto. Achei-me em espírito. Na experiência de João, tratava-se de um êxtase espiritual. Ele entrou na dimensão espiritual no seu corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Paulo teve essa experiência também. Outros na história tiveram. Achar-se no Espírito certamente envolve estarmos conscientes do Espírito e não das coisas da alma, dos sentimentos físicos ou do que está ao nosso redor. Quando tocamos na presença de Deus, o tempo perde o sentido e o nosso espírito deleita-se em Deus. Como adoramos no Espírito, pastor? Efésios capítulo 6, verso 18, fala-nos de ser cheios do Espírito. Certamente estar cheios do Espírito leva-nos a adorar no Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seus corações. Salmos são expressões vocais dadas pelo Espírito Santo. Não estão sujeitas à memorização, são espontâneas, brotam do íntimo do nosso ser. Os salmos são dados pelo Espírito de profecia. À medida que desenvolvemos a nossa sintonia com o Espírito, ministraremos ao Senhor através dos salmos. Todos podemos profetizar. 1 Coríntios 14, 31. A profecia é um discurso em português dado pelo Espírito Santo. A profecia é segundo a medida da fé. Eu incentivo você a crer e a liberar expressões vocais que surgem em seu coração. O Espírito Santo é o seu guia na adoração. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. No verso 8. Isso nos fala de uma adoração contínua, ou seja, um estilo de vida. Você é santuário do Espírito Santo. Você deve manter a chama acesa. A chama do altar não pode se apagar. Onde você estiver, eleve os seus pensamentos e expressões de louvor para Deus. A comunhão com o Espírito Santo é desenvolvida na comunicação. Paulo diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo
fazemos é nele. Louvar a Deus deve ser a sua primeira atividade do dia. O louvor vem primeiro. Ao acordar, bendiga o nome do Senhor. Davi disse: o seu louvor estará continuamente em minha boca. Você deve invocar o nome do Senhor Jesus durante o seu dia. Diga no fundo do seu espírito: Senhor Jesus. Mencionar o nome atrai a presença. Pense constantemente no Senhor. Fale como Ele. Quando eu me apaixonei pela minha esposa, vivia pensando nela, mesmo distante um do outro. Assim deve ser com Cristo. Pense nele, fale com Ele, adore-o de todo o coração. Santo, santo, santo. No verso 8, santo é ser separado. Quando mencionar o nome de Deus, faça com seriedade, santifique o nome de Deus em sua vida. Quando não atribuímos o valor a algo, perdemos o seu poder. Nunca brinque com o nome de Jesus. Lembre-se do centurião romano que conhecia a autoridade de suas palavras e foi capaz de crer na autoridade da palavra de Jesus. Quando você menciona o nome de Jesus, céus, terra e inferno, presta atenção. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No verso 8, reconheça que Ele tem o controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o seu bem. Você é filho amado de um Pai Todo-Poderoso. Nunca pense ou mencione que o seu problema é impossível. Tudo é possível para Deus e para aquele que crê. Louvar a soberania de Deus é declarar que o seu governo sobre a sua vida, aquele que era, que é e há de vir. No verso 8, aquele que é, eu sou. Não existe momento para Deus. Ele sempre é. O tempo não existe diante dele. Tudo passa, somente Deus permanece. Seus problemas passarão, céu e terra passarão, mas Deus permanecerá. Quando Deus entra no nosso tempo, a esperança vem à existência, cheio de olhos. Quando vivemos diante do trono, temos olhos abertos. Ter olho é não ser alienado ou enclausurado. Ter olhos é ter visão espiritual. Ter olhos não é uma fé cega. Ter olhos não é uma teologia só. Por exemplo, só prosperidade, só quebra de maldição, obra social. Queremos realmente prática, a adoração e o louvor de Deus de forma constante, tem sensibilidade para as coisas espirituais. É sábio e cheio de vida, possui discernimento pela luz. Olha para todos os lados e para dentro é uma visão mais que 360 graus. Ver para frente é uma visão realidade no futuro. Celebra o futuro. Os alvos, a eternidade se alegra na esperança de coisas boas. Ver para trás, vê o inimigo, vê o passado, aprende com as experiências, se desprende do entulho. Aquilo que foi útil não é mais. Mas não vive resmungando, perdoa, conclui, avança. Ver ao redor, percebe os acontecimentos, reconhece a Deus em tudo, aprende com os seus erros, ajuda os necessitados, ampara o abatido, fortalece os irmãos, serve as pessoas. Ver para dentro, vê a sua alma nua, a intenção do coração, percebe o orgulho, a vaidade, a carnalidade, discerne as intenções do espírito. Uma espiritualidade integral. Os 4 seres viventes são símbolos de uma espiritualidade integral, porque o número 4 representa a universalidade. O leão representa a força, o reino, a autoridade sobre demônios, a autoridade sobre os acontecimentos. O novilho é aquele que serve a Cristo e ao próximo. O homem, o reconhecimento da redenção, da purificação dos pecados. A águia, a natureza divina que habita em nós. Somos do céu e não da terra. Os 24 anciões, esses seres são governantes do universo, as autoridades submissas ao trono. Num sentido amplo, eles tipificam todos os que exercem domínio na terra. Fomos criados para domínio, para implantar o reino de Cristo na terra. Eles estão vestidos de branco, que simboliza a justiça de Cristo que nos reveste. Não é possível exercer a autoridade de Deus e representá-lo sem crer na justificação pela fé. Eles depositam as suas coroas aos pés de Jesus, pois reconhece que todo o mérito é dele
Eles reconhecem que Jesus é o motivo de todas as coisas, a razão de tudo. Ele é tudo em todos. Sem Jesus, a história não existiria. Ele é Deus e nele está a plenitude de toda a divindade. Somente Ele é digno de receber o louvor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, porque a Tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que nós podemos concluir? Podemos andar e viver no Espírito, de acordo com a realidade dos que estão diante do trono de Cristo. Em Romanos 8,13, descobrimos que é através do Espírito que vivemos as coisas lá do alto. Porque se viverdes segundo a carne, viver de acordo com o velho homem, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes pelo corpo, certamente vivereis. O velho homem foi crucificado na cruz com Jesus. Você é um novo homem, criado em Cristo Jesus. Viva segundo esse novo homem espiritual. Você vencerá a carne. Pratique esse ano, dia a dia, louvor, ações de graça, a Deus em todo o tempo, a sós com Ele e durante o seu dia. Por favor, a porta do favor se manterá aberta na sua vida. Amém, amém e amém. Pai, eu oro para que todos os irmãos que me ouvirem essa palavra tenham seus olhos abertos, de que há uma porta aberta no céu, que eles possam ser ministrados pelo Espírito Santo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que existe uma porta aberta no céu. Você que foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sendo o semeador do nosso ministério. Através da sua semeadura, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor e também ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e Deus vai multiplicar a sua sementeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.